Primeira questão, qual é a área da figura em metros quadrados? Então vamos lá, como calcular a área de um quadrado? A área de um quadrado é igual ao lado vezes o lado, ou se preferir, o lado elevado ao quadrado. Então a área desse quadrado vai corresponder a 16 vezes 16, ou seja, 256. Qual a unidade utilizada aqui? Milímetros, então milímetros quadrados. Então, lembrando que unidade de área sempre é a unidade de comprimento elevado ao quadrado. Ou seja, metro quadrado, quilômetro quadrado, decímetro quadrado, decâmetro quadrado. Então, agora, eu devo transformar a área que está em milímetros quadrados para metros quadrados. Então, como é que eu faço essa transformação de milímetros quadrados para metros quadrados? Eu vou precisar, mais uma vez, lembrar da escala: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros, milímetros. Só que agora, como a gente está trabalhando com unidade de área, então todas essas unidades estão elevadas ao quadrado. E eu tenho que lembrar que no caso de unidade de área, agora a vírgula se desloca de duas em duas casas. Como assim? Eu tenho 256 milímetros quadrados. Eu quero transformar para metro quadrado. Cada unidade que eu subir, a vírgula vai correr agora duas casas para a esquerda. Como assim? Como eu tenho um número inteiro, eu sei que a vírgula se encontra aqui, na frente de 256. Então vamos nessa. Vou subir para centímetro quadrado. A vírgula vai correr duas casas. Uma, duas. Então 2,56. Vou subir agora para decímetro quadrado. Então a vírgula vai correr mais duas casas. Então 0,0256. Observe que a vírgula estava entre o 2 e o 5 e ela foi deslocada duas casas para a esquerda. E, finalmente, para transformar para metros quadrados, eu vou ter que subir mais uma unidade, que corresponde a deslocar a vírgula mais duas casas para a esquerda. Ou seja, 0,000256 metros quadrados. Sendo assim, a resposta correta corresponde à letra D, 0,000256 metros quadrados. Agora é bom aqui a gente relembrar a notação científica, que é uma forma compacta que a gente tem de escrever números muito pequenos ou números muito grandes. Então, nesse caso, eu tenho um número muito pequeno. Como é que eu escrevo esse número em notação científica? Eu vou correr a vírgula até ficar com um número entre 1 e 10. Então, vamos ver onde essa vírgula vai parar? Ela vai parar entre o 2 e o 5. Ou seja, 2,56. 2,56 é um número entre 1 e 10. Vezes uma potência de 10. Agora, qual é o expoente da potência de 10? Corresponde ao número de casas que eu desloquei a vírgula. Então, eu desloquei a vírgula 1, 2, 3, 4 casas. Como eu desloquei a vírgula 4 casas para a direita, então o expoente da potência de 10 corresponde a menos 4. Se eu tivesse deslocado a vírgula para a esquerda, então o expoente da potência de 10 seria positivo. Então, o número 0,000256 metros quadrados pode ser escrito como sendo 2,56 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Segunda questão, qual é a área do retângulo da figura em metros quadrados? Então vamos à resolução. Agora o que é que eu tenho? Eu tenho um retângulo. Como é que calcula a área de um retângulo? Eu sei que eu tenho que multiplicar a base pela altura. Ou seja, simplesmente eu vou pegar a base do retângulo, que corresponde a 9 centímetros, e multiplicar pela altura, que corresponde a 27 centímetros. Desta forma, a área do retângulo vai corresponder a 243, qual a unidade utilizada? Centímetros quadrados. Lembrando, sempre a unidade de área corresponde à unidade de comprimento elevado ao quadrado. Se eu utilizei para medir o comprimento a unidade centímetro,
A área vai ser dada em centímetros quadrados. Agora, eu quero saber qual o valor dessa área em metros quadrados. Então, mais uma vez, vamos utilizar a escala. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só que como é a área, as unidades estão elevadas ao quadrado. Então, o que é que temos aqui? 243 centímetros quadrados e eu quero transformar para metros quadrados. Lembrando que como eu tenho um número inteiro, então a vírgula está aqui na frente. Eu vou ter que subir uma unidade. Então a vírgula vai correr 2 casas para a esquerda. Eu vou ficar com 2,43. Vou subir mais uma unidade, então a vírgula vai correr de novo 2 casas para a esquerda. Então, eu vou ficar com 0,0243. Ou seja, a área do retângulo da questão corresponde a 243 centímetros quadrados, que transformando para metros quadrados, correspondeu a 0,0243 metros quadrados. Ou seja, a resposta certa é a letra C. Então, agora, como exercício, vamos escrever esse número em notação científica. Como é que é escrever em notação científica? Eu tenho que pegar esse número e escrever da seguinte forma. Um número entre 1 e 10 vezes uma potência de 10. Como é que eu vou achar esse número entre 1 e 10? Eu vou correr a vírgula até encontrar esse número entre 1 e 10. No caso aqui, a vírgula vai parar aqui. Eu vou ficar com 2,43. Arivaldo, e se eu parasse antes? 0,243. 0,243 está compreendido entre 1 e 10? Não, é menor que 1, então não poderia parar aqui. Vamos andar um pouco mais. Se eu tivesse parado em 24,3, 24,3 está entre 1 e 10? Não. Então veja que a única possibilidade para ficar com um número entre 1 e 10 corresponde à vírgula parar exatamente aqui, ou seja, 2,43. E qual o expoente da potência de 10? O expoente da potência de 10 corresponde ao número de casas que eu desloquei a vírgula. Então, eu desloquei uma casa, 2. Como eu desloquei a vírgula para a direita, então o expoente é negativo. Eu desloquei 2 casas para a direita, então 10 elevado a menos 2. Ou seja, uma outra forma de escrever a área do retângulo, que correspondeu a 0,0243 metros quadrados, é escrever em notação científica, que vai corresponder a 2,43 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Terceira questão, qual é a área em centímetros quadrados do triângulo da figura? Então vamos lá, ele quer que eu calcule a área desse triângulo em centímetros quadrados. Como calcular a área de um triângulo? A área de um triângulo é dada pelo produto da base pela altura dividido por 2. Qual a base desse triângulo? 12 metros. Qual a altura desse triângulo? 20 metros. Então, a área do triângulo vai corresponder a 12 vezes 20, 240, dividido por 2. Ou seja, a área desse triângulo corresponde a 120 metros quadrados. Só que ele quer o valor da área do triângulo em centímetros quadrados. Daí a gente vai precisar, mais uma vez, utilizar a escala para transformar a unidade. Então vamos lá? Quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então vamos, eu tenho 120 metros quadrados e quero transformar em centímetro quadrado. Lembrando que agora eu vou ter que descer aqui na minha escala. E cada unidade que eu desço corresponde a correr a vírgula 2 casas para a direita. Ou seja, a vírgula está aqui na frente, já que é um número inteiro. Se eu quero descer uma unidade, a vírgula vai correr 2 casas para a direita, que corresponde a acrescentar 2 zeros.
Ou seja, 120 metros quadrados corresponde a 12.000 decímetros quadrados. Agora, descendo mais uma unidade aqui para centímetros quadrados, então eu vou ter que acrescentar mais 2 zeros, ou a vírgula tem que correr 2 casas para a direita. Sendo assim, 120 metros quadrados corresponde a 1.200.000 centímetros quadrados. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Agora, como eu tenho um número muito grande, a gente costuma escrever esse número de uma forma compacta. Ou seja, a gente costuma escrever esse número em notação científica. Então, mais uma vez, como escrever em notação científica? A vírgula está aqui. Eu vou correr a vírgula até ficar com um número entre 1 e 10. Então, onde é que essa vírgula vai ter que parar? 1,2 vezes uma potência de 10. Qual o expoente da potência de 10? Corresponde ao número de casas que eu desloquei a vírgula. Vamos lá? Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu desloquei a vírgula para a esquerda. Então, o expoente é positivo. Então, como eu desloquei a vírgula 6 casas, então 10 elevado a 6. Ou seja, 1.200.000 centímetros quadrados é o mesmo que 1,2 vezes 10 a sexta centímetros quadrados. Quarta questão. A área do trapézio abaixo no SI é igual a... Então vamos lá. Agora eu tenho um trapézio e eu quero a área desse trapézio no SI. O que é o SI? Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, qual é a unidade de área? Metro quadrado. Ou seja, traduzindo, eu quero a área desse trapézio em metros quadrados. Agora, como calcular a área de um trapézio? A área de um trapézio é igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Qual é a base maior desse trapézio? 16. Qual é a base menor? 14. Qual é a altura desse trapézio? 10. Dividido por 2. Então, vamos continuar essa conta. 16 mais 14 vai dar 30. Vezes 10, dividido por 2. Ó, eu só fiz somar. 16 mais 14, 30. Repetir aqui, ó, vezes 10, dividido por 2. Então, 30 vezes 10, 300. Dividido por 2, 150. 150 o quê? Qual é a unidade? Eu utilizei aqui para comprimento centímetros. Então, a unidade de área vai ser centímetros quadrados. Porém, ele quer no Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, eu vou ter que transformar para metros quadrados. E mais uma vez vou precisar da escala. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Eu tenho uma medida em centímetros quadrados, ó, 150. Vou ter que subir até metros quadrados. Cada unidade que eu subo, a vírgula corre 2 casas para a esquerda. Lembrando, a vírgula se encontra aqui na frente. Vou subir uma unidade, ela vai correr 2 casas para a esquerda. Então, 1,5 ou 1,50. Vou subir mais uma unidade, então a vírgula vai correr mais 2 casas para a esquerda. Ou seja, eu vou ficar com 0,0150 metros quadrados. Ou, se preferir, 0,015 metros quadrados. Ou seja, a resposta correta é a letra B. Agora, se eu quisesse escrever essa área em notação científica, o que é que eu deveria fazer? Correr a vírgula até ficar com um número entre 1 e 10, ou seja, 1,5, ó, vezes 10. Quantas casas eu desloquei a vírgula? 1, 2. Como eu desloquei para a direita, então, menos 2. Ou seja, 0,015 metros quadrados
é o mesmo que 1,5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Quinta questão. A figura corresponde a um círculo de raio 20 decímetros. O comprimento da circunferência que limita esse círculo e a área do círculo são, respectivamente, considere π igual a 3,14. Então vamos lá. Ele me deu aqui um círculo de raio 20 decímetros. Ele quer o comprimento da circunferência e a área do círculo. Marivaldo, o que é a circunferência? É justamente essa linha aqui, que limita essa região que nós chamamos de círculo. Ou seja, o círculo é a região do espaço limitada pela circunferência. Agora, como calcular o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio. Ou seja, 2 vezes, ele mandou eu considerar π igual a 3,14 e o raio da circunferência corresponde a 20 decímetros. Então, fazendo 2 vezes 3,14 vezes 20, eu vou encontrar o comprimento da circunferência igual a 125,6 decímetros. Agora, vamos passar para metro? Então vamos. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu estou aqui, com 125,6 decímetros. Quero passar para metro. Veja que é unidade de comprimento, não tem ninguém aí ao quadrado. Então, se eu quero subir uma unidade, eu sei que a vírgula vai correr uma casa para a esquerda. Ou seja, 125,6 decímetros corresponde a 12,56 metros. Corri a vírgula, uma casa para a esquerda, uma vez que eu subi uma unidade. Agora vamos calcular a área do círculo. A área do círculo é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. π ele deu como sendo 3,14. O raio do círculo igual a 20. Então, 20 ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser 3,14 vezes 20 ao quadrado, 20 vezes 20, que é igual a 400. Logo, a área do círculo vai ser 3,14 vezes 400 e vai dar 1.256 decímetros quadrados. Porém, as alternativas estão em metros quadrados. Então, vamos converter de decímetros quadrados para metros quadrados. Então, vou ficar com quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. A área, todo mundo elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Eu quero transformar 1.256 decímetros quadrados em metros quadrados. Então, lembrando, unidade de área, e ainda para lembrar a gente, todo mundo elevado ao quadrado. Esse 2 aqui lembra a gente que a vírgula corre de 2 em 2 casas. Como eu quero subir uma unidade, a vírgula vai correr 2 casas para a esquerda. Ou seja, 1.256 decímetros quadrados corresponde a 12,56 metros quadrados. Subi uma unidade, a vírgula que estava aqui na frente, ela foi deslocada 2 casas, 12,56 metros quadrados. Sendo assim, a resposta correta corresponde à letra C. O comprimento da circunferência corresponde a 125,6 metros e a área do círculo corresponde a 12,56 metros quadrados.